Bebida ao volante, uso de celular e cigarro no trânsito, velocidade acima do limite e direção sob a influência de medicamentos. Infrações como essas geram não só prejuízos financeiros, mas também consequências dolorosas para toda a vida. Pois é, a consciência sobre os riscos existe, mas não colocá-la em prática é o que torna o Brasil um dos países com maior número de acidentes em todo o mundo. No Repórter PUC de hoje, nós vamos discutir quais são os principais problemas do trânsito no país e como devemos agir em casos de acidentes. Hoje é quinta-feira, 24 de maio, está no ar o Espaço PUC. Prevenir acidentes de trânsito é uma tarefa diária. Qualquer descuido pode resultar em consequências graves e algumas para toda a vida. E essa missão está distribuída para todos os setores da sociedade, a começar por nós mesmos. É com esse pensamento que a campanha nacional de conscientização Maio Amarelo aborda este ano o lema Nós Somos o Trânsito. O objetivo é entender que o esforço por um trânsito seguro é obrigação de cada um de nós. Acidentes de trânsito não têm hora nem lugar para acontecer. Em questão de segundos, qualquer pessoa pode ser vítima do descuido de terceiros ou até dos próprios condutores dos veículos. Hoje, Ana é tenista e compete em torneios nacionais, mas há 6 anos, um grave acidente de carro trouxe consequências que acompanham até os dias atuais. A gente estava numa festa e daí aconteceu algumas coisas que minha mãe tinha bebido e daí ela resolveu ir embora. Nisso eu fiquei 45 minutos do lado de fora do carro, falando que eu não iria entrar dentro do carro para ir com ela, se fosse para ela ir dirigindo. E daí foram 45 minutos falando que eu não ia entrar. Logo em seguida eu entrei dentro do carro e contos assim de 5 minutos. Eu já não sentia mais nada da cintura para baixo. Foi onde aconteceu o acidente, a minha mãe perdeu o controle do carro. Ao ser arremessada para fora do carro, Ana sofreu uma série de ferimentos e fraturas que a deixaram paraplégica. Ela não culpa a mãe pelo ocorrido, mas acredita que um pouco mais de cuidado ao dirigir pode evitar consequências como essa. Em momento algum, eu culpei ela pelo que aconteceu, porque eu tenho para mim que o acidente ele não tem hora nem lugar para acontecer. E se aconteceu é porque tinha que acontecer também, mas querendo ou não, teve imprudência também relacionada. Talvez se não tivesse tido álcool no meio, o acidente poderia ter menos danos. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para discutir esse assunto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais convocou uma audiência pública em que estavam presentes autoridades de diversos setores ligados ao trânsito em Belo Horizonte. O debate foi motivado pela campanha nacional Maio Amarelo, que esse ano traz o lema Nós Somos o Trânsito. Nós temos um custo de guerra de vidas humanas, de pessoas no trânsito diariamente, e nós não temos a consciência de que isso ocorre. Isso ocorre gerando politraumatizados, afetando a nossa economia do Estado, gerando traumas e, ao final e ao cabo, não são as vias, não são as motos, não são os veículos, somos nós, as pessoas que somos responsáveis pela gestão do trânsito. Esse mês ele é dedicado especificamente à atenção pela vida. Então, Maio Amarelo. Por que maio? Por causa da assinatura, pela Organização Mundial de Saúde das propostas da década de ação pela segurança no trânsito. E por que amarelo? Amarelo é atenção, atenção pela vida. Então, nós precisamos ter atenção para a vida e entendendo que cada um pode ser parceiro dessa proposta e fazer a sua parte para que nós tenhamos um trânsito mais humano, um trânsito mais seguro. Especialistas apontam que o problema dos acidentes de trânsito nas grandes cidades envolve a todos. Mas nos últimos anos, os motociclistas têm se tornado um grupo mais vulnerável a essas fatalidades. A população aumenta, a frota de motocicletas aumenta e com isso os acidentes com moto ainda estão aumentando. A gente precisa convidar quem não é motociclista a prestar atenção no motociclista e convidar quem é motociclista a coloque a sua vida em primeiro lugar, não coloque a pressa em primeiro lugar, porque a sua vida vale muito mais do que a pressa. A vida da Ana deu uma virada positiva depois do acidente.
Mas apesar de toda a sua força para enfrentar a situação, ela não deixa de confiar no poder de escolha entre a segurança e a imprudência. Conscientes todos estão. Todas as pessoas estão cientes dos riscos que eles estão correndo todo dia. Então, é imprudência, é imprudência. Eu peço a todos mesmo que não façam isso, porque adaptar e aceitar da forma que eu aceitei, não é qualquer pessoa que faz isso. Até porque eu conheço muitas pessoas com deficiência também que não aceitaram o que aconteceu com eles até hoje. Então, evite o máximo de provocar acidente ou fazer qualquer outra coisa, porque a consequência pós-lesão é bem pior. Para dar continuidade a esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio Ronaro Ferreira, especialista em saúde e violência no trânsito. Também recebemos o soldado Glauber Fraga, membro do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Ronaro, você coordena pesquisas na UFMG sobre saúde e violência no trânsito, né? Como que são feitas essas pesquisas? Pode contar pra gente? Sim, na verdade a gente tem um mestrado lá na Faculdade de Medicina de promoção da saúde e prevenção da violência. Um grupo de alunos escolheu estudar a violência no trânsito. E aí não só os acidentes de trânsito, mas também as outras formas de violência no trânsito, de exclusão. Tá? E aí já desenvolvemos várias pesquisas para as dissertações de mestrado e em eventos também. Então, assim, o que a gente entende é que já que o trânsito é um fenômeno tão complexo, tão interessante, nós da universidade precisamos estudar esse fenômeno interessante para achar uma solução. Esse é o desejo nosso de que se possa aplicar a nossa pesquisa para que outras pessoas não virem cadeirantes, como a moça da entrevista. Sim. E, soldado Fraga, quais ações o Corpo de Bombeiros está realizando para a campanha do Maio Amarelo? A corporação aproveita essas datas, nesses meses, né, que remetem, né, a assuntos tão importantes. E para o Maio Amarelo, a corporação tem feito campanhas aí no site da corporação, nas mídias sociais, alertando aí sobre a importância de se ter consciência no trânsito, né? Então, a gente trabalha muito o pós, né? O pós-acidente. A corporação tá em contato direto com esse pós-acidente, né? Então, em 2017, por exemplo, a corporação atendeu a quase 30 mil ocorrências relativas a acidentes de trânsito, né? E neste ano, já são de janeiro a abril, quase 9 mil atendimentos. Então, a gente vê que os atendimentos são recorrentes, né? E a imprudência é o maior motivador, né? Ou motivadora desses acidentes de trânsito. Em relação a esses acidentes, esse pós, né? Esse pós-acidente, assim, vocês têm um perfil de vítimas que vocês fazem um levantamento do perfil das vítimas, do perfil das causas dos acidentes? Como que é isso? Em relação à causa do acidente, a gente não tem assim um controle mais exato, porque a gente chega depois de ter ocorrido esse acidente, né? Só que a gente sabe que os motociclistas são, em grande maioria, esses acidentados, né? E também os pedestres, né? Porque as pessoas ficam muito ligadas aí em quem dirige e quem está na condução do veículo, né? Mas também o pedestre, ele é causador também desses acidentes de trânsito. Então, não adianta somente o motorista ter a consciência se o pedestre não tem essa consciência. Então, por isso que o Maio Amarelo, ele dedicou aí 4 semanas, né? Então, nós temos 4 semanas em maio. A primeira foi dedicada ao pedestre, a segunda ao motorista, né, de carros, a terceira semana ao motociclista e a última semana para o ciclista, né? Então, é um foco bem interessante, né? Tentando aí abarcar todo esse universo do trânsito, passando essa mensagem de consciência. Então, o Corpo de Bombeiros é aliado a essas campanhas, né? E nós estamos desenvolvendo aí alertas, né? Nas nossas mídias sociais e também no site. Você tinha perguntado das pesquisas. Sim. A minha dissertação de mestrado foi uma pesquisa em que nós analisamos quase 1000 acidentes aqui em Belo Horizonte. Procuramos quais as causas de acidente. Uma das descobertas é que dificilmente o acidente tem uma causa só. Quando acontece uma coisa errada, as pessoas dão conta de corrigir aquilo e não ter acidente. Então, por exemplo, a pessoa pode voltar para casa dirigindo alcoolizado. Se não acontecer mais nada errado no caminho, ele vai chegar em casa. Mas se ele está dirigindo alcoolizado, por exemplo, e o outro carro avança o semáforo, aí ele já não tem reflexo e rapidez de decisão para desviar do outro que fez errado.
Então, normalmente, as causas são várias causas que aparecem juntas. Sim. A mais comum de todas é a falta de atenção. Ou falta de atenção do motorista dirigindo, ou falta de atenção do pedestre. Aí não apareceu na pesquisa, mas a gente tem me preocupado muito com isso, é com o celular. Porque assim, o motorista, enquanto dirige, ele vai dirigindo e de olho no celular, entendeu? Você até segura o celular, então ele abaixa o olhar para poder olhar o celular, para conversar, coloca aqui, ele não enxerga nada que acontece do lado de cá, entendeu? E pior ainda é o pedestre. Porque o pedestre também, na hora de atravessar a rua, ele não acha que é problema para ele atravessar a rua falando no celular. Mas igualmente, o celular aqui, ele não enxerga nada que aconteça desse lado dele. E o pior, se ele atravessar teclando, ele faz assim, ele olha só aqui, ele não vê nada de um lado, nada do outro. Então assim, é um momento que seria de grande preocupação. Não dá para esperar 10 segundos para passar a mensagem, entendeu? O Acho foco que a é sua tão vida grande, pode né, na mensagem depender que disso. não vê E nada. até na faixa também de pedestre, por exemplo, a gente tem uma ilusão de que na faixa de pedestre a gente está 100% seguro, então a pessoa vai lá e mexe no celular. Às vezes tem um motorista que fura o sinal. Então é um conjunto de fatores todo Sim. que acaba resultando em fatalidades, né? Um afeta o outro, Sim. né? E, Ronário, esse problema não é só das cidades grandes, né? Acontece em vários lugares. Não, na verdade, quando a gente pegou a estatística de todos os municípios de Minas Gerais e dividimos o número de mortos pela população, a gente descobriu que nos 50 municípios com piores taxas de acidente, quase todos tinham menos de 10 mil habitantes. Olha só. Então o pessoal sai do município pequeno para vir para Belo Horizonte achando que em Belo Horizonte será perigoso, mas acontece que no município dele já é perigoso, porque infelizmente a prefeitura dele não tem uma boa estrutura para administrar o trânsito, a fiscalização do trânsito praticamente não acontece, a sinalização das vias também é muito ruim, entendeu? Tá? Então, assim, o município pequeno, ele também é perigoso. E os carros andam a 60 por hora em qualquer um deles. Só que a 60 por hora, o risco de ser morto no atropelamento é de 90%. Pois é, a gente, no segundo bloco, a gente continua esse assunto, a gente fala também sobre como agir em casos de acidentes. Então, a gente vai chamar o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje no quadro Repórter PUC o assunto é a campanha Maio Amarelo, Nós Somos o Trânsito. Para dar continuidade aqui, soldado Fraga, esses acidentes podem ser atribuídos somente ao comportamento humano? Olha, esses acidentes eles podem acontecer, assim, quase que 90% das causas são humanas, né? Só que de vez em quando pode acontecer uma falha mecânica, por exemplo, do veículo, né? Então o veículo pode perder o freio ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, assim, até a falha mecânica tem atribuição também do homem, né? Então, por exemplo, o homem que não faz, né, o reparo na máquina, né, então no carro, então ele está incorrendo nesse risco de sofrer algum tipo de acidente. Então, assim, quase que 100% das causas, né, do acidente no trânsito são ações, né, do homem em si. Né? Então, Agora, é o seguinte, pode ser um erro. Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma coisa, não viu a placa, entrou errado, entendeu? Tá, então erros acontecem, errar é humano. Só que uma grande parcela deles não são erros, são transgressões. A pessoa viu o sinal vermelho e escolheu passar o sinal vermelho, entendeu? Ele sabe que a via é 60 por hora, entendeu? Ele está com pressa, ele vai 80 por hora na via que é de 60. Tá? Então, acho que as transgressões no trânsito são um número maior de causas de acidente e que é perfeitamente evitável, entendeu? Então, é uma escolha que o ser humano está fazendo, não é uma fatalidade, algo que aconteceu sem ela querer, entendeu? Ela quis, ela decidiu fazer aquilo. E, Ronário, a infraestrutura da cidade também pode influenciar, né, nesses acidentes, pode prejudicar? Sim, porque assim, você pode ter, na hora de planejar a cidade, escolher para quem você está planejando. A maioria das nossas cidades é planejada para os automóveis. Então, existe vaga de estacionamento para automóvel. E se você estiver a pé, tem vaga de estacionamento para pedestre? Não, se você parar no passeio, você fecha o passeio. Peraí, então por que o carro pode ficar estacionado lá o dia todo e você não pode ficar parado no passeio, entendeu? Onde está a sua pracinha para você ter um banco para você poder estacionar, entendeu? Ou se já tem um ponto de ônibus que desce muita gente, todo pedestre que desce já tem que ter uma canalização por onde que ele vai atravessar a via, como que ele vai chegar, para que ele não seja induzido a atravessar num lugar que não deveria atravessar e se exponha mais ainda a acidentes. Pois é. Agora, soldado, em caso assim, de acidente, uma pessoa presenciou um acidente, o que ela deve fazer?
O que ela pode e o que ela não pode fazer? Primeiramente, ela tem que verificar a segurança dela, né? Porque se ela não verificar a segurança dela, ela pode ser também, né, um acidentado. Então, assim, se acontecer, por exemplo, um acidente na Cristiano Machado, no meio da Cristiano Machado, eu tenho que verificar se eu posso parar meu carro para poder socorrer, ajudar aquela pessoa, né? O mais indicado é fazer contato com os serviços de emergência, né, com o 193, o Corpo de Bombeiros, e também com o SAMU, com o 92, né, e tentar passar o máximo de informações possíveis, né, sobre a vítima, né? Então, como a vítima está, se ela está consciente, se ela está conversando, né, e se tem sangramento. Então, assim, passar informações para o teleatendente para que as equipes de resgate possam fazer esse resgate dessa vítima, né? Mas, principalmente, a pessoa que avistar um acidente no trânsito tem que preservar também a própria vida, né? Então, assim, não se expor, porque ela pode ser uma possível vítima. E a pessoa que sofreu o acidente, ela pode tentar se salvar de alguma forma? Como que fica essa questão para a pessoa que foi vítima? A pessoa que foi vítima, né? Então, se ela estiver consciente e se ela verificar se ela está num local de iminente perigo, então ela tem que tentar sair desse local de iminente perigo. O que seria iminente perigo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Eu estou na Cristiano Machado, eu caí de moto, né? Então, assim, tá vindo um monte de carro na minha direção. Se eu estou consciente, se eu sentir as minhas pernas, né? Então, se eu estou bem, eu tenho que sair daquele local, né? Me abrigar no local mais seguro para posteriormente buscar ajuda. Sim, se tiver depois de uma curva, por exemplo, então o veículo ao fazer a curva vai avistar e já não tem condições mais de frear, entendeu? Se tiver derramamento de combustível do veículo, você está derramando, a chance de incêndio é muito maior, então Exatamente. sai dali, entendeu? Ou até se tem uma pessoa ferida, essa é uma situação em que deve-se retirar a pessoa ferida, entendeu? Para evitar um mal maior. Caso contrário, o melhor é que venha alguém capacitado para poder fazer o atendimento médico, que nem sempre é possível aguardar isso. Cada situação é bem específica, né? A gente tem que ver aquilo ali, como que está pedindo a situação. E, Ronaro, com as suas pesquisas, né, você descobriu um fato curioso sobre atropelamento de idosos. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando vocês perguntaram no começo qual é o perfil das vítimas, o maior número de vítimas são os jovens, entre 15 e 29 anos. Então, tanto como pedestre, como motorista, como passageiro, o jovem está indo a lugares novos e ele acaba se acidentando. Mas quando a gente foi analisar por faixa etária e pegamos só os idosos, mais de 2/3 dos acidentes com idosos são atropelamentos. Então, o idoso, ele acaba sendo atropelado por vários motivos. Um é que, na verdade, o corpo dele não é mais tão bom quanto era há 20 anos atrás. A visão não é a mesma, o reflexo não é o mesmo, a força das pernas não é a mesma, tá? Então, às vezes, ele acha que ele vai conseguir escapar do acidente e não acontece. Mas tem um outro fator também. Então, por exemplo, se ele está na porta da casa dele, o trânsito lá na porta da casa dele há 30 anos atrás era tranquilo, era lento, tinha espaço. Naquele mesmo endereço hoje tem o dobro de veículos, tem o dobro de velocidade, entendeu? Então ele não pode agir mais da mesma forma como ele agia há 30 anos atrás. A cidade mudou. Tá? Então assim, a gente precisa ter uma preocupação muito maior com os idosos, porque assim, se os remédios deles estão afetando a capacidade deles se deslocar na cidade, se eles têm percepção do espaço, entendeu? Que eles escolham o que é mais seguro e não o que é mais rápido. Tá? E porque, principalmente, se acontecer uma lesão com eles, por exemplo, se ele quebrar uma perna, gente, para o idoso recuperar uma perna quebrada, vai demorar 4 meses, 6 meses, 9 meses, entendeu? Então, aquilo que um jovem consegue curar em 1 mês, para ele pode ser 1 ano inteiro. Ou pode ser que nunca mais ele possa sair de casa. Então, acho que a perda para ele pode ser muito maior. Assim, precisamos cuidar os nossos idosos para que eles não virem estatística de acidente. E essa reflexão é interessante também, porque as cidades não foram projetadas para idosos também, né? O trânsito não é projetado para o idoso, né? Então, em relação à questão do tempo, né, de fechamento do semáforo, então, assim, o tempo que ele tem para atravessar uma rua, talvez não seja suficiente, né, para esse idoso conseguir alcançar o outro lado da calçada, né? Então, assim, é uma reflexão bastante interessante do Ronaro, né? Desse estudo que vocês têm feito, né? Então, é bem bacana mesmo. Sim, e soldado, é muito importante, né, na campanha do Maio Amarelo, que não é só para quem já dirige, é para todo mundo, inclusive criança, né? Tem o Maio Amarelo Kids, faz a conscientização nas escolas. Isso é muito importante também, né, soldado? Educar desde cedo, né? É muito importante educar crianças e educar também os novos motoristas, né? Que estão aí entrando nos centros de formação de condutores, né? Então, essa campanha Maio Amarelo ela tem que crescer mais, né? Já é uma campanha, assim, que já é um sucesso,
tem que crescer mais para tentar diminuir a imprudência e a negligência, né, que são aí os maiores causadores de acidentes no trânsito do Brasil. A gente percebe aqui em Belo Horizonte, que nos últimos anos, o número de acidentes e de vítimas está caindo. Acho que isso é uma boa notícia, entendeu? Tá, a gente tinha antes 500 pessoas morrendo de acidente de trânsito há 15 anos atrás. Atualmente morre 150. Hoje é uma grande evolução. O complicado é explicar isso para a família de um dos 150 que morreu ano passado. Sim, com certeza. Porque para ele a perda continua sendo imensa. Claro. Então acho que assim, o caminho que a gente está trilhando de criar um trânsito mais seguro, ele é possível sim. Não é porque a população aumenta e a frota aumenta que obrigatoriamente o número de vítimas também vai aumentar. Vai aumentar se não fizermos nada. Mas como nós somos o trânsito, nós podemos fazer um trânsito mais seguro. Por exemplo, respeitando o pedestre que vai atravessar na faixa. Pois é, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a participação de vocês dois aqui. Boa tarde. Fica o recado para os motoristas, né? Rapidinho. Boa tarde, é um prazer ter participado do programa. Então, o Corpo de Bombeiros trabalha com a cultura de prevenção, então vamos ser racionais no trânsito, tanto motoristas quanto pedestres. Pode dar um recado também. Tá, e bom, na verdade, nós somos o trânsito é você. Então eu convido você a criar um trânsito mais seguro para você mesmo no dia de amanhã. É isso aí, o recado está dado. É muito importante essa discussão, né, André? Pois é, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, gente. E o programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estamos de volta com mais um Repórter PUC. E amanhã, a Anne Guimarães recebe no Espaço Cult o grupo musical Batuque Celo, que combina música popular brasileira com o som do violoncelo. É às 5 horas da tarde aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Continue acompanhando a nossa programação e siga a gente também nas redes sociais. Nosso usuário é PUC TV Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.